Seja muito bem-vindo ao canal O Sorriso de Deus. Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Talvez exista uma pergunta silenciosa dentro do seu coração, uma dúvida que você nunca teve coragem de confessar para ninguém. Será que eu realmente tenho o Espírito Santo? Talvez você já tenha orado, já buscado, já chorado na presença de Deus, mas em alguns momentos a dúvida apareceu. E quando a dúvida aparece, o medo tenta entrar. O inimigo começa a sussurrar mentiras, faz você olhar para os seus erros, para as suas falhas, para os seus pecados, e então você começa a pensar: talvez Deus tenha me abandonado, mas algo dentro de você já sabe. Isso não é coincidência, porque hoje, através desta mensagem, Deus quer trazer confirmação ao seu espírito. Hoje eu quero compartilhar com você 7 sinais bíblicos, 7 evidências espirituais que demonstram que o Espírito Santo habita verdadeiramente em uma pessoa. E talvez, antes deste vídeo terminar, todas as suas dúvidas sejam destruídas pela verdade de Deus. Respire fundo, acalme sua mente e permita que o Espírito Santo fale diretamente ao seu coração. O primeiro sinal é a confiança na salvação. Romanos 8 declara: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Perceba algo profundo aqui. O Espírito Santo não apenas nos visita, ele confirma nossa identidade. Existe uma voz dentro de você, uma paz silenciosa, uma convicção profunda que continua dizendo: você pertence a Deus. Mesmo quando sua mente luta, mesmo quando suas emoções oscilam, mesmo quando você falha, existe algo dentro do seu espírito que continua sabendo: eu sou filho de Deus. E isso não vem da carne, isso é obra do Espírito Santo, porque o inimigo trabalha com acusação, mas o Espírito Santo trabalha com confirmação. O diabo semeia dúvida, o Espírito Santo libera certeza. Talvez você tenha pensado: se eu ainda tenho dúvidas, talvez eu nem seja salvo. Mas entenda, existe uma batalha espiritual acontecendo. Enquanto Deus fala a verdade, o inimigo tenta lançar confusão, mas no fundo, lá no mais profundo do seu espírito, permanece aquela certeza silenciosa: você sabe que pertence a Deus. Portanto, o segundo sinal é o caráter transformado. Gálatas 5 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Preste atenção nisso. O verdadeiro sinal do Espírito Santo não é apenas poder, é transformação. As pessoas podem fingir espiritualidade, podem fingir dons, podem fingir aparência de santidade, mas existe algo impossível de falsificar por muito tempo: o caráter. Quando o Espírito Santo habita em alguém, essa pessoa começa lentamente a se parecer com Jesus, talvez não instantaneamente, talvez ainda existam lutas, mas existe progresso. Você percebe que está mudando. Aquilo que antes parecia normal agora incomoda. Aquilo que antes alimentava sua carne agora pesa na consciência. O Espírito Santo começa a moldar sua maneira de pensar, de falar, de agir, de tratar as pessoas, e pouco a pouco Jesus começa a aparecer em você. Quem está pronto entende. Isso é um dos maiores sinais do Espírito Santo. O terceiro sinal é paixão pelo Evangelho. Atos declara: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Perceba, quando o Espírito Santo toca alguém, essa pessoa não consegue mais ficar calada sobre Jesus. Ela quer falar de Cristo, ela quer compartilhar esperança, ela sente compaixão pelos perdidos, porque o Espírito Santo ama falar de Jesus, e quando ele habita em alguém, essa paixão começa a transbordar. Você sente vontade de evangelizar, de ajudar pessoas, de orar por alguém, de compartilhar uma palavra, mesmo sentindo medo às vezes, algo dentro de você continua impulsionando. Isso é o Espírito Santo. O quarto sinal é a manifestação dos dons espirituais. E aqui existe muita confusão. Alguns acreditam que falar em línguas é a única evidência do Espírito Santo. Mas a Bíblia mostra vários dons: sabedoria, conhecimento, profecia, discernimento, cura, milagres, línguas. O Espírito distribui os dons conforme a vontade dele. O mais importante não é um dom específico. O mais importante é a presença de Deus transformando sua vida.
Mas sim, o dom de línguas é bíblico e para muitos é uma poderosa manifestação espiritual. Só que o maior sinal continua sendo o fruto do Espírito, porque dons podem impressionar pessoas, mas somente caráter transformado revela Jesus. O quinto sinal é um amor profundo por Jesus. Romanos 5 diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, Jesus se torna o centro da vida dessa pessoa. Ela pensa em Jesus, fala sobre Jesus, busca Jesus. Existe uma paixão espiritual crescendo dentro dela. Não é religiosidade, é amor. Você começa a sentir saudade da presença de Deus. Começa a desejar oração, adoração, palavra, porque o Espírito Santo glorifica Jesus, e quando ele vive em você, ele coloca esse mesmo amor dentro do seu coração. O sexto sinal é fome pela verdade. 1 João declara: a unção vos ensina todas as coisas. Quando o Espírito Santo habita em alguém, a verdade começa a fazer sentido. A Bíblia deixa de ser apenas letras, ela se torna vida. Você começa a compreender as Escrituras de forma profunda. Versículos começam a tocar sua alma. Você percebe Deus falando através da palavra. O Espírito Santo abre entendimento. Ele guia a verdade. E isso muda completamente a forma como você vive, porque quem recebe revelação não consegue mais viver da mesma maneira. E finalmente o sétimo sinal, santidade. O Espírito Santo também é chamado de Espírito da Santidade. Quando ele habita em uma pessoa, o pecado começa a perder o brilho. Aquilo que antes parecia prazeroso, agora começa a incomodar. Você sente tristeza quando erra, você deseja agradar a Deus, você começa a lutar contra o pecado. E entenda algo importante: santidade não significa perfeição instantânea. Santidade significa transformação contínua. É o Espírito Santo moldando você todos os dias. É uma caminhada ao produce. Uma pessoa cheia do Espírito Santo começa a odiar aquilo que afasta ela de Deus. Ela vigia o que vê, o que fala, o que escuta, o que alimenta dentro da alma, porque agora existe uma nova natureza operando dentro dela. E talvez hoje você tenha percebido alguns desses sinais na sua vida. Talvez ainda existam áreas em desenvolvimento. Mas enquanto existe transformação, o Espírito Santo está trabalhando. Pare de viver aprisionado pela dúvida. Se esses sinais existem dentro de você mesmo que ainda em crescimento, isso já revela a ação do Espírito Santo. Agora, se você sente que está distante, frio espiritualmente vazio, sem transformação, então talvez hoje seja o dia de se render verdadeiramente a Jesus, porque quem encontra Jesus recebe o Espírito Santo. E agora eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, lava-me no Teu sangue, transforma minha vida, enche-me com o Teu Espírito Santo, tira toda dúvida, todo medo, toda acusação e confirma dentro de mim que eu pertenço a Ti. Eu entrego minha vida em Tuas mãos, seja meu Senhor, meu Salvador e meu guia, em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem encontrou morada no seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precise dessa confirmação espiritual. E para selarmos essa verdade, escreva nos comentários: eu pertenço a Deus e o Espírito Santo habita em mim. Fique na paz, fique na luz e até o nosso próximo encontro.